tema do vídeo de hoje é: ele disse que era versátil, mas era só ativo. Primeiro eu quero mostrar para vocês a gambiarra de hoje. A gambiarra de hoje é um beijo para quem comprou um fone que não é compatível com o seu celular e tá agora fazendo uma gambiarra aqui para captar o áudio. Eu tô com um headset aqui dentro, ó. E aqui eu tô só com o microfone do headset. Espero que esteja dando para captar um bom áudio. Eu tô me esforçando, por favor, não desistam de mim. Então, no vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou aqui me expor na internet e contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Essa história aconteceu há uns 2 anos atrás, mais ou menos, logo que eu tinha me separado do meu antigo relacionamento. E eu conheci esse carinha, e ele era versátil, eu conheci ele no Grindr. Só que naquele tempo, ele vinha conhecendo um monte de caras que eram só passivos. Ele era aquele versátil clássico, sabe? Aquele que consegue fazer tudo no mesmo dia. Ele consegue fazer tudo na mesma relação, sabe? Ele consegue fazer os dois papéis. Só que ele só estava encontrando caras mais passivos. Então ele estava sempre sendo mais ativo, ele estava sempre tendo que ser mais ativo. Aí ele me conheceu e a gente começou a se relacionar. Então a gente começou a ter esse breve namorico. Como que aconteceu então? Quando a gente se conheceu, eu acabei sendo mais ativo nesse relacionamento. E ele estava então gostando muito dessa situação, ele estava gostando muito de ser passivo, né, na nossa relação. E é uma das queixas que ele falava, que, poxa, eu sempre conheço caras, os caras falam que são versáteis, e aí chega aqui e aí acabam sendo passivos. E como ele é esse versátil clássico, então ele não tinha problema para ele, assim, ele não deixava de transar por causa disso. Mas aí ele me conheceu e aí ele meio que tava tirando atraso, assim, sabe? De ser passivo. E eu tava adorando ser ativo pra ele, né? Só que aí, depois desse relacionamento, começou a entrar a questão de ficar de ter mais tempo de relacionamento. E aí começou a questão de querer inverter os papéis, né? E aí que entra o foco desse vídeo, né? O foco desse vídeo é para os caras que às vezes falam que são uma coisa e não são e não conseguem ser aquilo que eles dizem, né? Então, se ele diz que ele é versátil, ele não consegue desempenhar os dois papéis. Porque ou ele vai ter dificuldade de ser ativo, ou ele vai ter dificuldade de ser passivo. A gente sabe que nessas questões de relacionamento sempre existem assim o, a ideia de que o passivo é inferior, de que o passivo é submisso e de que o ativo é mais dominante, que o ativo tem esse papel mais masculino. Então, assim, o que estava acontecendo nesse relacionamento? Então, a gente estabeleceu, né, de maneira natural, que eu ia ser mais ativo com ele. Então, ele estava gostando de ser passivo, eu estava adorando ser ativo com ele. Só que aí, então, a gente resolveu inverter os papéis. Quando a gente inverteu os papéis, eu travei. Eu não conseguia sentir prazer sendo passivo na relação com ele. E aí que eu quero falar sobre um monte de coisas que passa na cabeça da gente quando a gente está num relacionamento e entra essa questão dos papéis, né? O papel de que o ativo é sempre mais dominante, de que o ativo vai ter um papel mais masculino, que o passivo vai ter um papel mais submisso, que o passivo vai ter que se submeter, né, para deixar o ativo ser o dominante, e como isso pode ser um conflito na cabeça das pessoas que estão envolvidas num tipo de relacionamento desses, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu estava gostando tanto de ser ativo com ele e dar esse prazer que ele estava querendo ter e que ele não estava tendo com os outros caras que ele estava ficando, porque até então ele só estava encontrando caras passivos, e eu estava me sentindo o bambambam da história. A gente tem uma visão tosca de que o ativo é dominante, que o ativo tem uma relação de poder para com o passivo, que o passivo tem uma relação de submissão, né? E eu estava gostando daquela nossa dinâmica, né? Eu estava gostando de poder dar esse prazer para ele, por ele estar há tanto tempo já querendo ser passivo e não encontrar um ativo que o satisfizesse, né? Então eu estava gostando muito dessa dinâmica, essa dinâmica estava muito boa também para mim, porque eu já vinha também mesmo eu sendo versátil, eu também estava vindo de uma série de encontros em que eu estava sendo passivo, e eu gosto de ser os dois, então fechou. Naquele momento, fechou. Então ele estava tirando o atraso dele de ser passivo, e eu estava tirando o atraso de ser ativo.
Só que aí a coisa começou a complicar quando a gente foi inverter essa situação. Quando a gente foi inverter essa situação e eu fui ser passivo, eu travei. Muitas vezes a gente fala que o ativo, né, tem essa questão de broxar, né, o ativo brocha, porque a gente vê, é visível quando o ativo perde a ereção. Mas o passivo também pode broxar. O passivo pode broxar de várias maneiras. Quando ele não está curtindo, quando ele está fazendo por obrigação, quando ele está sentindo dor, quando ele não consegue se entregar para a relação, quando ele não consegue aproveitar e fazer com vontade, fazer com tesão. Então ele também brocha por uma série de motivos. E uma série de motivos que pode ser desde que, não rolou química com o parceiro é desajeitado, sei lá, às vezes pode ter, sei lá, um pênis muito grande, um pênis muito pequeno, pode estar machucando, pode não estar. E aí, dentre essas possibilidades, também existe a possibilidade que acabou entrando na minha mente e acabou afetando, então, a minha situação com ele. O que aconteceu? Eu estava tão que é o meu caso, e de repente pode ser o seu caso, o caso de alguém que você conheça, ou você pode estar passando por isso agora e não sabe. Se você está nessa dinâmica de poder, e aí você vai ter que às vezes ceder esse poder, né? Então, se você está de repente numa situação em que você é ativo da relação e o relacionamento foi para esse lado, em que um exerce um papel de dominância, o outro exerce um papel de submissão, e vocês têm essa dualidade na relação, como que um vai trocar, como que um vai virar a chave, vai deixar de ser dominante e vai começar a ser submisso. E foi isso que entrou, e foi isso que aconteceu comigo. Quando eu tinha que ser passivo para ele, eu sentia um misto de emoções, assim. Eu sentia que, poxa, será que ele quer mesmo ser ativo? Eu ficava passando na minha cabeça. E se eu for um passivo muito afeminado? Ou então, e se eu estiver sendo muito submisso, né? Porque quando a gente desempenha um papel de ativo, a tendência é a gente ser mais dominante, ser mais. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas digamos que a tendência seja a pessoa, quando está sendo ativo, ser mais dominador, mais másculo. E quando a pessoa vai ser passivo, a tendência é ser mais feminino, é ser mais lânguido, de repente gemer de uma maneira diferente, o gemido que o ativo está fazendo vai ser diferente do gemido que o passivo está fazendo, aí você vai ter que se entregar para aquela relação, e às vezes isso não acontece, que foi o que aconteceu comigo. Então, como na minha cabeça eu já tinha essa questão de ser mais dominante, de ser mais ativo, quando eu tive que ser passivo, eu bloqueei, total, eu não sabia como me comportar mais. Então, como se numa transa normal com um cara ativo e eu sendo passivo, eu ia saber me comportar, normal. Mas com ele não. Com ele eu fiquei sentindo eu tive sentimentos de vergonha, eu tive sentimentos de ser menos, eu tive sentimentos de vulnerabilidade, sabe? Tipo assim, uma dificuldade de aceitar aquela relação, aceitar ser passivo, porque esses sentimentos todos estavam meio, sabe? Tipo, na minha cabeça eu queria tanto satisfazer ele sendo ativo, já que ele não estava tendo isso, que meio que eu entrei num looping e aquilo me deixou, ok, tô satisfeito nessa condição aqui de ser ativo, né? Tô gostando, né? Ele se entrega na relação, ele sente prazer, e não tem nada melhor do que ver um passivo sentindo prazer, o que é uma coisa que acaba sendo muito complicado também quando o passivo brocha e ele é obrigado a fazer, né? A ser passivo por não estar com vontade. Ou então porque simplesmente ele vai fazer por obrigação para agradar o parceiro. Né? Então nada mais broxante que ver um passivo sendo passivo sem ter vontade de ser passivo. Muitas vezes a gente pensa, por que esse passivo está sendo um passivo ruim? Porque de repente na cabeça dele está passando esse turbilhão de coisas, está passando esse turbilhão de emoções, e que a pessoa não está sabendo lidar com aquilo. Então a pessoa de repente é um passivo ruim porque ele está na cabeça dele, ele está sendo menos, está sendo submisso, está sendo vulnerável e ele não sabe lidar com essas emoções. E aí ele se fecha, literalmente. Ele não se abre para a relação, ele fica tenso. E nada pior do que ver uma pessoa fazendo uma coisa por obrigação. Porque quando a gente está fazendo,
quando a gente está transando, a gente quer ver a outra pessoa sentindo prazer, a gente quer ver os sinais daquela pessoa sentindo prazer. Então, de repente, o passivo vai ficar mais calado, vai ficar mais quieto, não vai saber o que fazer, não vai saber como se posicionar, não vai relaxar, né? Então, isso acaba fazendo com que o ativo fique, né, meio perdido nessa história, né? E o passivo, então, não consegue se soltar por causa disso. Quando a pessoa está numa relação mais longa, o que acontece? Essa dinâmica pode acontecer aos poucos e isso pode vir a ser uma questão que os dois vão acabar resolvendo de maneira natural. Então, tipo assim, se de repente esses sentimentos de inferioridade, esses sentimentos de submissão, de vulnerabilidade, que no começo podem te atrapalhar e te causar vergonha, quanto mais você praticar, mais você vai perder esses sentimentos. E tem a questão isso falando para quem é versátil, e versátil que gosta de ser versátil. Porque a gente tem muito essa coisa do tipo assim, você tem que ser os dois. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, ninguém tem que ser nada. A pessoa é o que ela é. Se ela gosta de ser passiva, ela vai ser passiva. Se ela gosta de ser ativa, ela vai ser ativa. Mas quando a pessoa gosta e falta essa dinâmica no casal, eu acredito que a conversa é a melhor saída. E a prática, por que não, né? Então, se o cara é ativo, quer ser passivo, mas não consegue, porque ele trava aí na cabeça dele e fica passando esse turbilhão de coisas, de sentimentos, de vulnerabilidade, de submissão, de inferioridade, converse então com o seu parceiro, né? Converse e vá treinando isso para poder se soltar, para poder, né, ter essa questão que seja bom para os dois, né? Então, assim, muitas pessoas realmente têm esse problema, querem ser passivos, mas não conseguem, porque não conseguem se soltar, não conseguem relaxar e acabam tendo esse problema. E acontece também de casais que um diz que é uma coisa e não é, é uma coisa só, o que também pode causar uma grande decepção para o casal, por mais que às vezes a pessoa seja realmente as duas coisas, mas ninguém é uma máquina de sexo. Eu sempre falo assim, ninguém é uma máquina de sexo. A pessoa não é obrigada a fazer tudo, sempre, né? Tem uma série de coisas que envolvem, né? Pode ser a química do parceiro que não rolou, pode ser alguma coisa que a pessoa falou que não gostou, pode ser algum comportamento que a pessoa está tendo durante o sexo que a pessoa também não está gostando. Então são várias coisas que levam a pessoa a perder o interesse durante o sexo que a gente não fala. A gente pensa só, não, ele broxou, o ativo broxou, o passivo broxou. E a pessoa fica envergonhada pensando apenas no fato em si. E não tenta entender o porquê daquilo. É preciso conversar então o casal para ver por que está acontecendo as duas coisas e não se cobre tanto se você não estiver curtindo, se você for fazer um determinado papel e você não conseguir cumprir aquele papel. Porque tem uma série de coisas envolvidas que pode ter desencadeado esse tipo de reação. Então o vídeo de hoje era esse, espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você, caso você esteja passando por uma situação dessas, né, desse conflito no seu relacionamento e não sabe de certa maneira como resolver isso. Se você gostou, clique no botão de gostei, compartilhe com seus amigos, compartilhe com algum amigo que possa estar passando passando por isso, deixe seu comentário, se inscreva no canal e eu vejo você no meu próximo vídeo. Mua!